6 e 7. Abapai Rádio Digital apresenta O Poder da Aliança, programa voltado para casais com testemunhos de relacionamentos restaurados. Apresentação: Dirceu e Lani Nola. O Poder da Aliança. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa semanal O Poder da Aliança. Hoje eu e a Lani, agora sim com um casal mais do que convidado e mais do que especial e mais conhecido da Abapai. E mais que esperado, né, amor? Mais que esperado também, é verdade. Eles são um cartão de visita da Abapai Church. Então, por isso que eu falei, é o mais conhecido da Abapai. Quem que nós temos aqui hoje, meu amor? Vou deixar eles falarem, né? Então vamos lá. Dalério, né, o esposo da Naninha. Eu sou a Roselane, mais conhecida na igreja como a Naninha. A Naninha. Esposa do Dalério. Esposa do Dalério. Isso aí. Então estamos começando mais um programa Poder da Aliança, né? Transmitido aqui ao vivo pelo YouTube, né? E transmitido pelas ondas da Rádio Abapai, Rádio Digital. É isso aí. E lembrando, né, agora a gente mudou, antes era às 22 às 23 horas, toda quarta-feira, e agora então das 18 às 19, começando um pouquinho mais tarde hoje. O trânsito atrapalhou um pouco, né, Dalé? Um pouquinho bastante. E reprise, então, às 22, né? Então, para você que de repente não consegue, por causa do trânsito agora, né? Então tem a oportunidade ainda de rever aqui o que vai ser falado nessa início de noitezinha aqui, a mais tarde. Para mim, 22 horas já é muito tarde, então eu vou estar dormindo, então por isso que eu estou gravando esse horário. Não vai gravando estar não, fazendo ao vivo esse horário. Hoje tu não vai estar dormindo, vai estar aqui ainda no curso. Amor, quarta-feira é tenso o negócio aí. Vai longe, vai longe. Gente, eu queria convidar vocês que ainda não se inscreveram no canal da rádio, se inscreva no canal da rádio, se inscreva também, vai lá, acompanhe também pelo Instagram. Não deixe de participar, tem vários programas e tudo para abençoar a sua vida e também da pessoa que você, às vezes você manda tanta besteira, manda o linkzinho aí de uma mensagem que você ouviu aqui que vai abençoar a vida de alguém. Amém? Amém. E lembrando também que eu e o Alan também temos um canal também no YouTube, então se quiser nos seguir lá, fique à vontade. Olha ele fazendo merchandising dele, gente. É que aqui na quarta-feira é aqui na Rádio Digital, né, na Abapai Rádio Digital, e na sexta-feira a gente tem uma live que a gente faz toda semana. Nessa também... sexta-feira, excepcionalmente, 9 horas da manhã. Isso, essa Graças sexta porque a Deus. é feriado, senão é toda sexta às 8h30. Era às 8, mas ela conseguiu me convencer para ganhar meia hora a mais, Dalério, no berço, na cama. É que um gosta de dormir cedo, né? E o outro gosta de acordar tarde. Exatamente. É isso aí, eu durmo tarde e acordo tarde, é isso aí. Esse é o segredo de um casal feliz, né? Verdade. É o entender o outro e respeitar as diferenças que tem no casal. Isso aí, É isso aí. isso Já aí. que eu não consigo vencer ela, então me junto a ela, mesmo dormindo. É aí. verdade, é verdade. E vocês, é assim também lá na casa da Aleph, na mansão da Aleph? Então, a gente foi transformado, né? Desde que a gente teve a felicidade de não porque a gente veio para a Abapai, mas a gente teve a felicidade de vir para uma casa saudável, né? Amém. E a nossa, inclusive ontem, né, amor, conversávamos sobre isso. Sim. Né? A gente foi muito grato porque a gente não saiu da Igreja Católica, né? A gente fez uma escolha em seguir a Deus num ambiente diferente. E foi muito feliz porque a gente veio parar nessa casa Glória tão a saudável, Deus. tão maravilhosa que é a Abapai. Sorte nossa, né, amor? De encontrar. De ter eles aqui. De ter né? eles Com aqui. certeza. Eles E a falaram nossa- que foram abençoados, mas nós fomos abençoados. Nós fomos né? abençoados. E a nossa casa, né? A gente fala isso e para quem está nos ouvindo, eu falo sempre que o Dirceu e a Alane são os nossos pastores, né? Amém. Particularmente é meu conselheiro, né? E a nossa casa foi muito transformada, né? Mas ela foi transformada assim em momentos diferentes, de forma muito natural, né? E hoje, quando a gente conversa, eu e a Naninha, a gente vê o quanto a gente mudou, né? E a gente não esperava que essas mudanças fossem ocorrer da forma que ocorreram, né? A gente já está em outubro agora, né, amor? Fazem 6 anos que a gente está na aba, né?
O primeiro ano e meio a gente ia de casa para a igreja, da igreja para casa, sem conversar com ninguém. Ninguém conhecia vocês. Ninguém conhecia nós e nós nem fazíamos muita questão de conhecer ninguém. Né? E eu brinco que eu odiava crente. Né? Eu brincava. Eu ia até te perguntar, né? Porque conhecendo o Dalério, conhecendo a Ananinha, do jeito que são amorosos, queridos, né? E sempre dão atenção e gostam de conversar e tudo mais, é estranho ouvir isso, tu falar. Mas agora tu acabou de falar, é que não gostava de crente. Né? Eu não gostava de crente. Entendi. Até hoje eu não tenho muita afinidade ao reteté, aquela coisa ao manto, toda. ao manto. Não A Naninha já é do reteté, né? Por isso que o casal tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Um igual dorme lá em cedo, casa. outro acorda A tarde, Lani um é gosta mais do reteté, manto, outro ela não. do chures. Eu sou peteca. Eu não me identifico muito com isso, mas eu respeito, né? É isso aí. E daí até que um dia, eu nunca me esqueço, o pastor lá, quando era ainda No social? no social, né, o pastor fez comentou no culto, tá vendo aquela panelinha sem tampa? Aquilo lá é um GC, né? Aquilo você tá pensando que é mudar, é a extensão da igreja na sua casa, tá? Então sabe o que faz? Pula dentro. Tira aquela panelinha lá, vai até aquela panelinha sem tampa e pula dentro. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu cheguei e falei para a Naninha, amor, nós vamos lá no GC amanhã. Na segunda, que o GC era na terça. E naquele momento a gente chegou lá na casa do Rafa e da Tamara, né, um casal queridão, maravilhoso, que por sinal foi o casal que recebeu a gente no Boas-Vindas a primeira vez que a gente foi na água. Uau, são os queridos, né? Um queridão. E daí, naquele momento, a gente começou a construir o quê? Amizades, relacionamentos. Né? Onde também tivemos a felicidade de estar com vocês. Sim, Verdade. o nosso E daí, grupo a ali, nossa né? Nosso grupo era lá, né? Na casa do Rafa e da E a Foi um Tânia. tempo nossa precioso. vida, então, passou a partir daquele momento ser transformada. Eu falo para o pessoal do Boas-Vindas, para aqueles que não têm a oportunidade de frequentar um GC, que procurem. Né? Porque na nossa vida foi realmente o que aconteceu, né, amor? A gente foi um divisor de águas até estar no GC e pós-GC. Né? Porque realmente a gente construiu a extensão da igreja. Aquilo que não consegue construir na igreja, né? Você consegue. E ali você constrói amizades, relacionamento, né? É um casal ajudando o outro, é um fortalecendo o outro, né? Aquela maravilha que quem convive no GC com certeza sabe muito bem o que a gente está falando. Exatamente. Como tu falou, né, Daléria? Só quem convive no GC que pode entender um pouco do que a gente está falando aqui nessa noite. Porque, na realidade, o grupo de convívio é relacionamento, né? E muitas vezes as pessoas querem relacionamento na igreja, pela igreja ser grande, não tem como. E num grupo pequeno fica mais fácil. Então, é ali, né? Hoje é o meio que a igreja, né? Que os pastores, que a gente tem de pastorear. Sim. E vocês sabem muito disso, porque vocês tiveram 4 anos, foi? Na casa Quase de vocês? 4, né, amor? 3 anos e meio. Na casa Um GC deles, que um GC. saiu do nosso, né? Que Isso. dividiu e foi daí Nós para a éramos residência de éramos vocês. os Né? anfitriões, né? Na liderança do Mike e da O Aline. Maico e a Aline. E eu posso dizer que é o que o Dalário falou, né? É ali que a gente é afiado, ali que a gente consegue ver os testemunhos e tudo aquilo que Deus está fazendo. É importante estar na igreja, no culto, mas mais do que num com GC. Sim. Onde você vai vendo o trabalhar e o agir de Deus. Então, através muitas do que a vezes- gente recebe dos nossos pastores. É verdade, Naninha, isso é muito pontual, porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja e dizem, eu quero fazer então a escola bíblica. Eu, na minha humilde opinião, como diz um amigo nosso, né, eu sempre falo assim, gente, primeiro congrega. Né? Porque às vezes a pessoa se converteu a tempo e a gente sabe que muita informação às vezes primeiro congrega, né? Vai para um lugar saudável, vai para um GC saudável e daí então começa a fazer as outras coisas para não dar um colapso. Estudar as escrituras é importantíssimo. É Por isso muito fazer importante. A escola raízes é ótimo. A escola Raízes eu amo, né? A gente só não faz porque não tem Não mais tem tempo. como, mas eu digo assim, você precisa congregar, né? Não adianta você estar Esse é o enfiado em primeiro, tudo. né? E o grupo de convívio hoje é uma congregação menor, né? Então, por isso que a gente sempre fala. Igreja nas casas. Igreja como se nas fala, né? casas. É viver a Bíblia, né? Sim. Eu já fico imaginando assim, a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso. Eu já meio que, Igreja né? do Dirceu, igreja da Lélia, e assim vai indo. Lá E- em casa, particularmente, era um pouquinho movimentada. Era, Tinha né? dias que, olha, tinha terça-feiras que era gente na escada, gente embaixo, gente na Aquela rua. vez que nós Tinha o fomos lá Ministério visitar, Infantil. tava Tinha o Ministério Infantil. lotado, né? O Ministério Infantil era lá na casa de vocês, um apartamento
apartamento mesmo. Era 20 crianças. Meu Isso que o Deus. salão de festa lá era enorme, né? E nós mesmos somos muito suspeitos de falar, porque a gente amou o grupo de convívio por muito tempo, a gente gostava muito demais, né? Tanto é que para abrir mão do grupo de convívio foi um trabalho, foi uma Por que dificuldade será? muito O grande. Dirceu não queria largar, né, Não amor? queria, mas assim, se eu não abro, se nós não abrimos mão, eu e a Alane, não teria como dar continuidade ao Ministério de Casais, né? Que também é necessário. Sim. Não é à toa que a gente está fazendo esse programa, porque nasceu realmente o Ministério de Casais, né? Aí sim, pode-se dizer que nasceu depois que a gente abriu mão do grupo de convívio, né, amor? Que ali o senhor começou a trabalhar, vocês participaram, né? Sim. Vocês foram a primeira, A primeira turma. da primeira turma ali, membros, né, que participaram, né? Glória a Deus. E falando nisso, agora queremos ouvir um pouquinho do que vocês... Aproveitaram, né? Só Vou o que deixar pra ela aproveitaram. falar, né? Só o que vocês gostaram. O que não gostaram não precisa falar, porque daí o pessoal não vai querer vir fazer, né? Brincadeira, acho que vocês Não, gostaram mas de tudo, né? É o que eu digo assim, é um curso, né? O curso o Poder da Aliança, ele é uma manutenção no teu casamento, né? Eu acho que é preciso, porque a gente vai deixando o dia a dia e vai deixando certas coisas que são importantes entre um casal pontuar. Né? E com o curso é maravilhoso. Traz à tona muitas coisas que às vezes você vai deixando o dia a dia, não tem importância, isso não vai afetar o relacionamento. Só que vai acumulando e chega um dia que às vezes estoura. Então o curso é maravilhoso. Quem não fez, vem, façam com esse casal que é maravilhoso, porque são pontos a gente se enxergar, né? Através das ministrações das aulas, a gente vai se enxergando e vai dizendo, opa, aqui eu tenho que aparar essa aresta, aqui eu tenho que mudar de novo, aqui eu tenho que voltar lá como eu era, lá no começo do casamento. Então, para nós, foi muito importante, assim, sabe? Glória a Deus. Tá na hora de nós vir fazer uma reciclagem. Vamos lá, vamos lá. Fazer o 2.0. Convite aceito. E tu, Daléria, assim, o que tu tem para complementar o que a Naninha falou? Ele falou, inclusive, que teve algo que impactou, né? Eu quero saber o que impactou. Eu acho que assim, eu e a Naninha, como todo casal, né? A grande maioria dos casais, a gente é diferente. Isso é saudável, né? E é muito comum, muitas vezes, a gente ouve, principalmente casal mais novo, né? Achando que ele vai mudar ela depois que casar, ou ela que vai mudar ele depois Doce de ilusão. casar. E Né, amor? é bem isso. E o que acontece? É importante o esforço que talvez o homem vai fazer para mudar ela ou ela para mudar ele, né? Que eles façam para um entender o outro. Amém. Né? E ceder, obviamente, naquilo que for necessário em cada área. E o curso mostra várias áreas, né? E uma coisa que me chamou a atenção, né? E isso ficou muito claro para mim no curso do Poder da Aliança, e eu já tinha comigo, porque ela sabe que eu sou apaixonado por ela, eu falo isso todo dia, né? Também essa gatinha, né? Muito Minha amiga maravilhosa. lindona. Amar é uma escolha. Se eu pudesse definir algo que me chamou a atenção, que marcou, embora a gente já sabia, mas realmente aquilo ficou muito forte, muito marcante em mim. Amar é uma escolha. E muitas vezes o casal passa por alguma dificuldade e a primeira coisa que faz é chutar o barco, né? Vamos separar. E por que isso? Por que não vai tentar? Amar é uma escolha, né? Não é, eu nasci, não. Você escolheu aquela esposa, escolheu aquele marido, você precisa se dedicar e esforçar para aquilo. Como os outros, não é apenas na alegria e na tristeza de boca para fora. Sim. Né? É na vida realmente fazendo Exatamente, isso. é a minha Né? sua Isso aí eu escolha, acho que deve é a ter sua sido na última decisão. aula do perdão, né? Porque a gente fala muito sobre isso na aula do Inclusive, perdão. hoje que nós vamos Hoje é a essa última aula da sexta, sétima turma, não lembro, mas enfim. Hoje vocês fizeram parte da primeira, né? Dessa construção. E era animada, né, Daléria? Demais, Quase todo demais. final de semana era uma festa, uma Não, mas essa confraternização. turma que a gente está agora Essa hoje, também é bem nós animada. estamos com 3 turmas hoje, né? Nós ministrando numa e mais 2 professores noutra. Então, essa nossa turma em específico, ela está muito animada. Eles estão conectados, já teve janta, já teve camarão, já teve de tudo, né, amor? É isso aí. E muito relacionamento. Porque é um outro grupo de convívio, né? A gente sempre fala. Verdade. Onde junta um pouco de crente, né? Sim. E comida, né? Aí sai um relacionamento e É tanto. verdade. É verdade. Complementando, né, o que o Dalério falou, que é verdade, né? A gente passou, tivemos, né, passamos por muitas coisas como casado, há 18 anos casados, e através
após o curso, antes do curso a gente, né, teve... vou abrir aqui porque já sou curada. Glória né? a Deus, vamos rasgar o coração. Vamos rasgar porque isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas ficam, ai, não vou. Mas isso pode acontecer. Mas aconteceu porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje pela palavra. Né? Posso dizer assim, o culpado é ele ou ela? Não. Eu sempre digo, a culpa é dos dois. Porque se aconteceu, é porque alguém deixou também a desejar. Sim. Né? Hoje eu tenho esse entendimento. E a aliança é os dois juntos, né? Os dois Então juntos, nunca né? um só erra. E principalmente, como o Dallaire falou, eu vou me separar. Você vai se separar quando você não tem o entendimento da palavra. Vai vir isso na tua mente. Mas a partir do momento que tu busca o Senhor e Ele é a terceira dobra, você já vai pensar, vai pensar diferente. Porque você sabe o porquê que ele criou o matrimônio, você sabe, você entende, né? E com nós, eu me emociono, né? Teve um momento de traição, aonde ele veio, ele foi muito homem, teve hombridade, veio e falou para mim. E eu lembro que naquele dia o meu chão caiu. E ele queria que eu falasse alguma coisa, mas nós já estávamos na igreja. E a gente vinha de um retiro de casais. Uau. Que a palavra foi, traga tudo à luz. E ele trouxe. E eu lembro que eu só disse para ele, deixa. E eu fui me aconselhar com a Lani, né? Mas naquele meio tempo o Senhor também trabalhou no meu coração e disse, o muro baixo você não soube cuidar do muro baixo dele. Então ali eu percebi, não tirando a culpa dele, mas eu também era responsável por aquela situação. E fomos curados, sou curada. Lembro dessa ferida, mas não me dói mais, porque eu acho que é uma cicatriz para que eu possa, se alguém vir até mim, eu poder mostrar. Mas foi pela graça e misericórdia do Senhor. E porque na realidade... o casamento não foi destruído, porque nós já estávamos buscando ao Senhor. Nós já estávamos no processo. Porque quando a gente começa a querer achar um culpado, a gente não vai achar uma solução, né? E isso que a Naninha me surpreendeu em abrir isso, né? É tudo ao vivo na hora. Assim, né? E o que Deus coloca, né? É verdade. E depois eu comentei, passado um tempo, eu comentei com ela e a gente percebeu, né? Quando lá no retiro de casais, 2019, a gente foi falando para trazer a luz. E eu de livre, a gente estava muito bem em casa. Não teve nenhuma briga para trazer esse assunto e tal. E eu simplesmente senti no meu coração em trazer isso para a luz, né? E a presença de Deus foi tão forte que se eu posso dizer que a gente teve momentos nesses 5 anos e meio, né? Um foi no GC, mas no nosso relacionamento como marido e mulher, tivemos um divisor de água. Esse divisor de água ocorreu pela presença do Espírito Santo quando eu trouxe à luz uma situação para a Naninha. O nosso casamento simplesmente ele é um outro casamento. Daquele momento, né, amor? Isso. Para cá. Não tenho dúvida disso. Glória Né? a Deus. E eu sempre fui muito apegado à Naninha, né? Ela brinca comigo que eu sou um chiclete. Né? Ah, de seu amor. Meu chicletinho. Mas o que acontece? Ficou muito forte para mim a seguinte coisa. Deus te colocou a Naninha na tua vida e você na vida dela. A gente precisa fazer esse casamento dar certo. E qual é a forma para a gente fazer isso? Não é nossa, é colocando Deus. É verdade. Né? E a nossa vida, então, graças a Ele, né, foi totalmente transformada. Somos perfeitos? Claro que não. A gente briga? Claro que sim. Mas a gente briga com entendimento, a gente briga com carinho, a gente briga com amor. Eu lembrei até daquela musiquinha que não é para crente cantar, assim, de dia a gente briga. Mas o que a gente teve o entendimento, e isso que a gente falou. Então, hoje a gente pode dizer, né, que a gente se sente abençoado, né, por toda essa mudança que Deus fez na nossa vida, né? E, como os outros, um casamento que a gente entende que a gente precisa entender, né? E não querer mudar o marido, mudar a mulher, ou a mulher querer mudar o marido. Porque, Cada um tem que procurar a sua... pode falar, Naninha. Porque, na verdade, não é eu que vou mudar ele, mas é o Espírito Santo. Né? Sim. A partir do momento que você conhece a palavra e você tem o Espírito Santo, se você faz algo errado, ele vai te incomodar. Eu tenho aprendido muito isso. Volta aqui, não é aqui que eu quero que tu vá, é aqui, tu é meu filho. E uma das coisas que a gente aprende também no curso, né? A gente ensina ali,
você tem que ver em você primeiro, né? Sim. Então, é algo que já é um princípio, né? Eu não vou... Até a Grace fala muito para nós, né, amor? Que é a psicóloga, ela diz, como que se conjuga o verbo? Quem que vem primeiro? É o teu marido ou é tu? Sou eu, né? Sempre eu, né? Então, é uma das coisas que a gente fala sempre, né? Mas, complementando ali que tu falasse da luz, Dalério, a gente sempre fala, né, amor? Se não houver luz, não tem como Deus operar. Porque, por vezes, a gente está lutando, né? E aquela mulher só achou a dracma porque ela o quê? Acendeu a luz. A lamparina. Né? Então, muitas vezes, a gente está perdido dentro de casa porque a luz está apagada. Tem coisa escondida e Deus não vai operar. E uma das coisas que a gente fala no curso de casais, o poder da aliança, é seja transparente. A gente sempre fala, né? O Dirceu sempre usa aquela palavra de que o homem e a mulher, Adão e Eva, né? Estavam nus e não Sim. sentiu vergonha. Porque justamente era transparência, não Sim. tinha nada a esconder, né? Uhum. Até então, naquele momento, não existia pecado algum, né? Essa nudez fala, né, dessa transparência, né? Sim. Diante do meu esposo, diante o Dirceu diante de mim, não pode ter. A gente tem que ser transparente, né? Sim. Porque a gente tem uma aliança em primeiro lugar com o Senhor, né? E isso é muito pontual, porque se vem a luz, tu vê que tu se sentisse constrangido a falar, né? Não foi ninguém que empurrou. E o Luiz Hermínio falou uma coisa muito tempo atrás, amor, agora que veio a lembrança, não sei se tu vai lembrar que ele falou, né? Por que os super-heróis, eles usam cueca pro lado de cima da calça, da roupa? Vocês sabem, não? Não. Justamente por isso também, uma que cueca não tem bolso, né? E para querer dizer isso, transparência, não tem nada a esconder, né? Porque daí tá tudo exposto ali, né? Não tem nada para guardar dinheiro na cueca, como a gente ouve ali, né? Nesse caso não tem como, né? Sim. Então é transparência mesmo, porque quer dizer que quer trazer algo, né? É entendimento que é super-herói ali, né? Que é onde realmente são pessoas, né? Que são diferentes das pessoas normais nesse sentido que ele quis dizer, né? Que não tem nada a esconder, né? E nós devemos ser assim, né? Totalmente transparentes, né? No casal não pode haver nada escondido, é isso que a gente prega, né? A gente fala no curso, né? E aonde a gente percebe muitos casais tendo esse entendimento, né? De não esconder nada, esconder compra Na Shein. na Shein. A Shein estava sendo taxada, mas não está mais, dizem, né? Ah, é? Que não vai ser taxada. Mas uma das coisas que também me marcou foi a aula sobre a vida financeira, né? E lá, quando eu não tinha entendimento, eu era essa mulher, né? Que ia lá, que comprava, Escondia a sacolinha. aí botava a roupa... Quem nova, nunca, né? Quem nunca, nova, né, amor? não, amor. Faz tempo Ó. que eu tenho. Hoje, quando a gente caminha em Deus, quando a gente tem um entendimento, a gente não consegue mais. Não. Não Sim. tem, sabe? Me dizer que mente não dá, gente. Não... Então, você não está conectado com Não Deus, você pode. não tem Então buscado não Ele. nasceu de novo. Não nasceu de novo, É, né? sim. Porque essa tem que ser a transparência. E eu lembro também que eu era, assim, muito cabeça dura, né? Teimosa. Teimosa. E se o Dalério dissesse assim, não faz, eu ia lá, eu fazia. Eu ia lá, eu comprava. Daí sim, né, Naninha? Daí Então, sim, assim, né? Porque era que o teu que eu ganhei? dinheiro, né? Não era o... Não era o nosso. Não era o de vocês, né? E no casamento, como é que é, amor? Existe o meu dinheiro? O teu Não, dinheiro? Não existe. Existe é o quê? nosso Ah, dinheiro. tá. Só pra lembrar. Né? Então, por isso que eu digo, é importante um casal fazer o curso, o Poder da Aliança, ou aquele outro que vocês falam. O legado, que daí, O pra quem legado, mora né? longe, Online, né? né? Fazer online. Uhum. Se bem que hoje, quem fez o Poder da Aliança na igreja, e tem alguns casais daqui Fazendo. que estão Alguns fazendo. Bastante, né? É? Alguns bastante. Fazendo o online, porque eles eu preciso, como você falou no início, né, Naninha? Achei muito pontual, uma manutenção do casamento. Eu preciso direto, porque a gente tem que todo dia ir lá e lembrar. Então, o online tem esse, né? Você compra e é seu. Até porque o presencial é 7 semanas, passa rapidão. Sim. Vocês Sim. fizeram, vocês sabem muito Demais. bem disso, né? E o online é 1 ano, então tu tem ali os videozinhos, tu Tá baixa, liberado por um faz, ano, mas você pode fazer quando você É. quiser, né? Então, nossa, facilita a vida. Benção. Né? Ó, não, mas eu prefiro presencial. Quer fazer de novo presencial, amor, ó. Parte 2. Teve um casal que fez Mas é 2 vezes. interessante, seria interessante vocês fazerem um online, porque o online ele tem mais matérias também. E Ah, tem, sim. São tem mais. alguns pontos que a gente colocou, tem médicos que deram, né? Tem a Graça que faz a Sim. parte De do temperamento. temperamentos, né? Aí tem uma médica que fala muito sobre a saúde hormonal da mulher e do homem. Isso. É legal. Chega uma época que a gente precisa. Uhum. Tem E várias. não é só a mulher, né? O homem Sim, também, né? os dois. Sim. Nós falamos sobre isso essa semana, né? amor? Sim. Então, eu creio que o curso é uma ferramenta que Deus nos deu
para nos ajudar, né? Porque começa conosco, que a gente sempre fala, a aula que a gente vem ministrar geralmente, ou é antes ou depois algo a gente tem que trabalhar. Deus trabalha em nós, né? E todos são ferramentas, né, que se aplicados corretamente vão dar um resultado maravilhoso, um resultado perfeito mesmo, né? E tudo é um tijolinho que vai sendo construído, né? Porque a primeira aula tem aquela da aliança ao contrato. Sim. E é tão interessante que, principalmente nessa turma de agora, não sei se foi ou não, né? Aconteceu que é das turmas que mais tem casais morando juntos e não sendo casados, não tendo uma aliança, ambos com o Senhor, né? Tanto é que tem, eu acho que 5 ou 6 nessa turma ali de 16, né? Então, praticamente a 16 metade casais não mais é que casado. não, menos, né? Quase a metade, né? Que não são casados. Daí entender o poder da aliança, né? Que na realidade não é só o casal. Tu abriu antes falando sobre o cordão de 3 dobras, né? Exatamente. Ele é o cordão de 3 dobras. E é necessário você entender que quando você casa, você faz uma aliança, não só você e seu cônjuge, mas é você, seu cônjuge e o Senhor. Porque daí vem com aquilo que tu falou antes, quando pensa em separação, não é só separar do seu cônjuge, é uma separação com o Senhor. Aí realmente o buraco fica mais embaixo, como se diz, né? Sim. Fica mais difícil, né? Peraí, mas eu tenho uma aliança, não é só com a minha esposa ou com o meu marido, é com o Senhor, né? Nós dois e Ele, né? O cordão de 3 dobras, como tu falou, né? E aí sim, como eu falo sempre nas cerimônias religiosas que eu digo, né? Se um rompe, o outro rompem, a terceira corda, né? O terceiro cordão ali, né? Que é o Senhor, que é Deus, ele não rompe, ele jamais vai romper em circunstância alguma. Então, e ele vai fazer de tudo, né? Para que os dois voltem a se unir novamente, né? E na aliança com ele. Nós temos os próprios exemplos dos nossos pastores que estavam separados, né? Por um tempo, isso não é novidade, né? Eles mesmos já ministraram essa palavra aí, então todo mundo já sabe. Mas o Senhor permaneceu. Então, isso é importante, ter uma aliança com Deus, né? O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente e não rompe mesmo. Nunca vai romper a terceira dobra, que é Deus, né? E graças a Ele, eles se uniram novamente e são essa bênção que são, tudo que acontece, né? Tu falou no início da abertura aqui, né? Dessa casa agraciada, abençoada, né? Saudável, né? Graças à restauração do casamento deles, né? E nada seria possível se não fosse Deus, né? E quando que é possível uma restauração, né? Quando pelo menos um dos dois diz sim. É verdade. Né? Um dos dois tem que dizer sim. Porque o Dallaire foi te pedir perdão. Tu podia endurecer o coração? Ele sempre fala, ele comenta, tava tudo bem o nosso casamento, né? Assim, ele tinha esse peso, mas tava bem. Pra ti tava tudo certo. Tava tudo certo. E como dizer, ele pensou com Deus, eu posso falar, ela tem todo o direito de ter os pensamentos dela e não querer mais uma vida comigo. Mas como a gente estava no processo de 1 ano já na igreja e veio nessa palavra no primeiro retiro, que foi o primeiro retiro, acho que ele participou, né, assim, que a gente participou de casal, ele entendeu que se era de Deus, não ia. Né? Trazendo a luz, ia fortificar, e foi o que ele falou. A nossa casa mudou, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, assim, muito forte. E eu digo assim, que vocês têm um curso também para noivos. Façam. Sim. Que é o antes do, né, o poder da aliança. Porque muitas coisas, hoje, vendo, né, lá para trás, eu poderia não ter feito se tivesse esse entendimento. Sim. Se tivesse alguém que me mostrasse o caminho, olha, não anda por esse. A gente anda sempre por aquele. fala de nós mesmos, né, amor? Né? Que nós poderíamos ter sido diferentes se nós tivéssemos tido essas oportunidades. Nós aprendemos errando no caminho, né? Acertando e errando, né? Chegamos até aqui graças a Deus, né? Mas foi difícil. Então, muitas das coisas que aconteceram, apesar que a gente nunca separou, a gente permaneceu, né? Mas muitas brigas, né? Muitos desentendimentos poderiam ter sido evitados, né? Se a gente tivesse um curso preparatório para noivos, né? Um curso Poder da Aliança para dar aquela, vamos dizer, uma introdução do que é o casamento. Teve um casal, né? Aquele casal bem novinho, que eu acho que estava o quê? 1 mês casados, menos, acho, semanas, acho que foi, né? E fizeram o curso justamente para servir de vacina, exatamente. Não, já vamos fazer já. Fizeram de noivos, casaram, fizeram de casais. Tudo numa sequência, assim. Então, eles estão sequência. pós-graduados já. Mas isso Não é vão muito errar? importante. Vão. Exatamente. Mas com um entendimento diferente. Se Entendi. errar, saber quem... eu preciso voltar, preciso dar o braço ao terceiro. E eu tenho que a quem recorrer, tanto né? é que aconteceu uma situação de brigar, de ficar um ou outro bicudo ali uns dias, e eles aprenderam isso no curso, né? De ficar, e de perdoar, de ir lá e fazer, tipo, meio que
dar o braço a torcer, vamos dizer assim mesmo. Talvez, Perder para ganhar, né, meu pra amor? ganhar, o maduro cai primeiro, aquilo que a gente fala no curso, né? E fizeram e deu certo. Realmente, daí já o que ficava antes do curso, tipo, uma semana brigado, ficaram um período do dia só. Então, viu como já auxiliou eles, né? E se não tivesse feito o curso, de repente ia ficar lá uma semana, 2 brigadas. Tem gente que acaba dormindo separado, né? A gente nunca... Antes, né? Como eu sempre digo, eu era ruim. Eu era... Olhando assim, não dá pra dizer. Não dá, mas eu Tu é tão querida, amiga. Eu sei. Antes da gente ir pra igreja, eu ficava uma semana assim. Nunca dormimos em cama separada, mas eu não... Ele ficava... Ele não, o Dalari não consegue ficar de bunda calado. um pro outro. Ele não consegue ficar quieto. Ele tem que falar. E eu já sou, eu me tu fecho. fecha. E eu ficava, gente. Lá em casa é o contrário. Por isso que eu digo, a pior coisa. Lá em casa sou eu. Hoje, né, amor? Hoje a gente tem esse entendimento, graças a tudo que a gente tem vivido, a ter feito o curso com, né, que vocês estão à frente. E a gente vai aprendendo. E isso é muito importante a gente aprender, né? Deus deu isso pra gente, aprender, a estudar, a se conectar com alguém que esteja à frente de você no processo, né? Que já passou por já isso passou e venceu. por isso né? e venceu. Então, é muito importante. Gente, os casais novos, quem já está casado há tempo, façam o curso. Ô, Vale Naninha, muito a uma pena. coisa que eu vou fazer a pergunta, e eu sei que tu tens a resposta para isso, ou até o Dalério se quiser responder. O curso Poder da Aliança, ele é para só quem tem problema? Não. Não, né? Todo mundo tem problema, né? É. Não vem me dizer Não, mas que tem não gente que acha assim que tem que estar se matando. Não, gente. São... Teve casais já que falaram para mim, nossa, Lani, eu achei que esse curso era... Nós estava tudo bem, Tipo daí assim, eu... a última Aham. gota lá no dedo da A esperança. última esperança. Não é. Independente do que você esteja vivendo no seu casamento, faça. É um Nada tá investimento. tão bom que não possa melhorar. É um né? investimento, né? Eu acho que tudo aquilo que você busca para melhorar, seja a sua vida pessoal, profissional, como casal, como pai, vale a pena. Amém. Tudo que for dentro da palavra, né? Pra gente que tem esse entendimento, tudo que for dentro da palavra que vem agregar para que você viva todo o processo que Deus tem para sua vida, vale a pena. Isso é tão verdade que quando eu chamei a Naninha para conversar com ela e falar o que tinha acontecido, a gente estava vindo do retiro. Tipo assim, só love. Tava tudo certo, não tinha nenhum motivo grave para mim chamar ela e passar o que tinha acontecido. Só que eu me senti tanta paz no meu coração em fazer isso, e foi muito da luz, porque a partir do momento que eu falei para ela, eu também me senti mais em paz ainda. Sim. Né? E qualquer reação, mas ela pode não te querer mais. Tudo isso seria possível, né? Mas eu fiquei tão em paz, e aquilo que a Naninha comentou, a nossa vida simplesmente ela foi transformada. Glória a Deus. Quando eu digo que depois, quando no curso que a gente teve a graça de poder fazer com vocês, ficou muito claro para mim, eu tenho esse entendimento todos os dias, né? Por quê? Porque amar é uma escolha. Quando a gente conversa com um casal que está com alguma dificuldade, alguma coisa, você escolheu ela, não escolheu? Ela não escolheu você? Então a escolha foi feita. E uma coisa pontual que tu falou, né? Eu senti muita paz. Isso aí eu vejo como uma lição de tudo que a gente atende, né? Os casais que a gente atende. Porque tem que saber se é a hora certa de falar. Porque na hora que tá brigando, não era clima, entendeu? Tu sentiu direção de Deus, tranquilidade e paz. Sim. Se tu não sentir paz, não é hora. Filhos, chamado. Tem que falar a verdade, tem que rasgar o coração, tem que ser transparente, tem que trazer a luz, sim. Mas tem o momento certo também, né? Não é de qualquer jeito. Né? A gente não tá dizendo aí para ninguém ficar segurando. Não, então tem que esperar aparecer um anjo. Não. Vai ter tempo com Deus, vai orar. E se for precisar, tem mulher que diz assim, mas ele é muito bravo, como é que eu vou contar tal coisa? Pede ajuda para um casal de pastor para estar junto. Os 3 faróis, né? É isso aí. Tu 3 tem que faróis. pedir, porque às vezes a mulher não tem coragem mesmo, ou o homem não tem coragem de contar. Nós atendemos um casal que era muito incrível, ele viajava muito e ele tinha medo, um temor de contar para a esposa que tinha que viajar. Daí eu disse pro Dirceu, tem coisa escondida. Ele tem
medo de dizer porque tem coisa escondida. Não, porque não tem um motivo para ele ter tanto medo de esconder. Tanto que agora veio a coisa escondida, que estava escondida, que ele nunca quis confessar, veio à tona. Então a gente sempre fala, nada fica escondido. Você tem que confessar. E uma coisa, Lani, que a gente acabou aprendendo também, a vida foi ensinando, mas essa casa nos levou muito a isso, né? É o casal buscar o equilíbrio. Sim. Isso é fundamental para toda e qualquer situação, seja na educação dos filhos, um vai querer educar de um jeito, outro de outro, seja na questão financeira, seja no relacionamento íntimo do casal, seja no que for, ele tem que buscar o equilíbrio. É verdade. Né? Eu serei o marido perfeito para a Naninha? Claro que não. Ela vai ser a esposa perfeita para mim? Claro que não. Mas será que a gente não pode chegar um pouquinho mais perto da perfeição? Né? E se a gente faz isso todos os dias, né, o fardo fica mais leve. É verdade. Né? E quando você busca o equilíbrio com a direção do Espírito Santo, tudo se torna mais fácil. Com certeza. Né? Tudo é sempre a direção do Espírito Santo. Né? E é um processo, é um tijolinho colocado dia após dia, né? Onde vai se construindo um casamento saudável e perfeito na presença do nosso Deus. Né? Verdade. Não tem como ser diferente. Né? Eu tô aqui com muito frio, já botei a mão. Mas é isso aí, então, né? Queria pontuar mais alguma coisa a respeito do curso ou era mais essa questão mesmo? Sim, que nos impactou, assim, né? Nós, como casal, foi o que o Delário falou, amar é uma escolha, que é a última aula, né, do perdão. Para mim foi a financeira na época, assim, né? Que recordando o que eu fazia, já estava no processo, né? E eu acho que é como você disse, tudo que você vem buscar no casamento em Deus tem que ter transparência, tem que estar na luz, né? Nada pode ser escondido. E eu digo assim, hoje, se às vezes pensa assim, vou comprar uma Havaianas, não vou falar. Não. O Espírito Santo vai te incomodar. Tu tem que falar, ele é teu esposo, por que tu vai esconder? Já traz a notinha e entrega pro marido, né, amor? Isso é, ela chega e, tá aqui a notinha. Eu só vou dando a notinha. Né? Quer a notinha? Ele não queria que eu notinha de tudo? Tá aí. O Dalário sempre falou isso, mesmo antes da gente estar na igreja, né? O dinheiro não é meu, não é teu, é nosso. Ô, Glória. Já tinha esse entendimento. Já tinha esse entendimento, né? Sempre trabalhei com ele, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha mesada, então eu faço o que eu quero. Daí é meu, né? Então, se ele me dá a mesada, é meu. É isso aí. Aí ele mexe, assim, né? Mas eu acho que quando tem equilíbrio e busca Deus, tudo vai fluindo. Amém. Né? Mas façam, vou frisar novamente, façam o curso, né? Quem é da Aba Pai, não é só para os membros da igreja, né? Esse que é o presencial só para quem... Sim, mas o legado não, né? Não, o legado é para quem... Né? Façam que vai valer a pena, é um investimento. Nós estamos, como é que é, amor? Que o Thelma fala, nós estamos internacionais. O curso Legado, que é o online, a gente tem de Portugal, tem dos Estados Unidos, de Alemanha também. Bênção, né? Então, eu acredito que, como meu marido sempre fala, né, amor, que é uma ferramenta. E é uma ferramenta que Deus deixou, né? A internet está aí para isso, então vamos usar para o bem, né? Verdade. Para abençoar Como a a vida. gente não pode ir lá pessoalmente, né? E tem na Angola também. É verdade, tem na Angola. Continente africano. Então, como a gente não tem como ir fisicamente lá, né? Por enquanto, né, amor? Já tem uma... Mas daí uma lista de convites. A internet, o YouTube, né? Alcança mais fácil. Alcança Mas mais isso fácil. é muito bom, né? Porque eu digo assim, o que é bom, ele precisa ser expandido, ele precisa, Sim. né? Alcançar os 4 cantos. E é verdade, eu da acho... terra, né? E glória a Deus pela vida de vocês, que Amém. se colocaram, né, na brecha, porque não é fácil, eu imagino. Mas, e que o Senhor levantou, né, a vida de vocês, para que vocês pudessem trazer esse bálsamo de cura, sabedoria na vida de tantos casais, assim como foi no nosso. Amém. Às vezes, para a gente, né, não é nada, mas para quem está recebendo aquela palavra, né, é um divisor de águas, né, e eu tenho certeza que vocês fazem isso, né, com o coração de vocês, que é visível que não é de vocês. É verdade. Né, mas quando vocês levam assim a palavra, tanto do legado como do curso presencial, né, para os casais, às vezes é apenas uma frase lida, né? Mas aquela frase lida, junto dela tem a presença do Espírito Santo, Amém. que vai tocar naquele casal que está passando por aquela situação,
né? É mais ou menos quando a gente vai para um culto, né? E o pastor fala a palavra, parece que aquela palavra é para gente, né? E não é diferente, direcionada para gente, né? E tenho certeza que isso que é o que tem feito, né? Já está na 7ª turma do curso presencial, né? Com certeza. Nem sei na verdade, se contar como a gente dividiu em 3, já deve estar em 12 por aí. Então, 12 turmas, né? Com certeza, olha o quanto isso já transformou a vida de muitos casais, Amém, né? glória a E não é o Deus. casal, né? Isso é a família e as gerações, porque o filho vai ver a mudança do pai e da mãe, Era isso que eu ia falar. né? E o filho vai ver a mudança do pai e da mãe quando ele tiver uma namorada e uma futura esposa. Ele vai tratar diferente a esposa e os filhos dele. Então, a importância, né, desse trabalho maravilhoso que vocês estão Glória a fazendo, que Deus. com certeza tem mudado famílias e vai mudar com certeza gerações. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então tá, gente, só agradecer. Queremos né, amor? agradecer mais uma vez, né, pelo sim de vocês. Vocês fazem parte disso tudo também, caminho do nosso ladinho, né? Apesar que agora estão aí à frente desse ministério. A gente lembra que a gente falou que eles são um cartão de visita, né? O Ministério do Boas-Vindas, né? Boas-vindas, eles estão E à frente desse tão ministério. bom ser recebido por esse casal e pelos outros casais também que fazem parte desse São ministério. mais de 100 pessoas, tão né? abençoado, mais de Glória 100. a né? Deus. Da Lélia e Naninha, então, são os responsáveis, muito bem responsáveis. Gente, se vocês estão aí assistindo, qualquer problema eles resolvem. Não bota essa responsabilidade. Brincadeira, estamos, brincadeira. Mas nós um estamos. abraço bem, aquele abraço do céu você vai receber É, quando chegar quero aqui. aproveitar e mandar aqui um abraço e um beijo no coração de todos, né, amor? Todos os membros do Boas-Vindas, todos os casais, que né? lindo! Todas as famílias aí que nos dão a alegria, né, de estar nesse ministério junto com a gente. Nós não somos líderes do Boas-Vindas, né? Nós estamos. É né? verdade. Nós Pontuado, estamos muito líderes bem do pontuado. Boas-Vindas, né? Porque o líder é o Senhor, É né? verdade, Ele é o verdadeiro. Sempre. Vamos Então lá, tá bom, então. gente. Muito obrigado aí vocês terem aceito, né? O sim de vocês e estarem aqui conosco, né? E agradecer aos ouvintes, agradecer o pessoal do YouTube aí que nos assiste, nos veem, nos ouvem. Né? É uma honra para nós, né? De qualquer forma, a gente está aqui toda quarta-feira, lembrando, né? Das 18 às 19 horas e reprise, então, às 22 às 23 horas também nas quartas-feiras. Amém. Então, espero que tenha sido abençoado você, né? Da rádio Amapá e Rádio Digital e do YouTube. Esperamos, então, vocês na próxima semana, se o nosso bom Deus assim desejar e permitir, tá bom? Amém. Fiquem Glória com a Deus. Deus. Até lá. Amém. Até lá. Deus abençoe. A Papai Rádio Digital apresentou O Poder da Aliança, programa voltado para casais com testemunhos de relacionamentos restaurados.